Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Dr. Antônio Martins Farias. Eu vou ficar bem perto porque eu estou sem microfone, que está dando essa microfonia, eu não sei como. Então eu vou ficar perto para ver se o vídeo fica bom. É, eu quero deixar aqui o meu e-mail e meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos 811 inscritos. Obrigado às 66 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito, muito, muito grato. A proposta continua até o final do ano, nós alcançarmos os 1.000 inscritos. Gente, ontem eu vou falar assim, Lula mostra que é líder. Eu poderia dizer, Lula mostrou que é um estadista. Mas a palavra estadista, ela está há tanto tempo em uso, porque nós não temos um estadista no Brasil nem no mundo. São personagens raros e que estão sumidos da nossa história. Mas o presidente Lula ontem foi um estadista, né? O presidente Lula, no seu 10º discurso da ONU, ele foi preciso, cirúrgico, perfeito, né, nas suas colocações. É claro que teve alguns clichês que não resolve mais, falou um pouquinho, mas ele foi preciso, ele foi cirúrgico quando ele atacou os Estados Unidos, não citando o nome do Donald Trump, e disse que a soberania não tem negociável, que é inegociável, dizendo que o Poder Judiciário no Brasil é independente e que a interferência de países estrangeiros no seu país é um erro e uma arrogância e uma gestão indevida de estrangeiros no nosso país. Foi preciso. Acho que ele pecou quando se falou com relação à Ucrânia, que ele devia ter citado o Putin e ter batido porque a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma agressão ao direito internacional, é uma agressão indevida, é inaceitável aquilo que Putin está fazendo, né? E ele também citou a questão da ONU, que a ONU está enfraquecida, né? Quando o pessoal criou a ONU lá em 1950, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, hoje em dia a ONU está entristecida, está fraca, está sem poder, porque o presidente dos Estados Unidos, não só o Donald Trump, mas todos os chefes de Estado, acabaram com o multilateralismo e criaram a questão de ser líder individual. Donald Trump destrói os organismos multilaterais, como a OMS, a OMC, né, OSAID, tantas instituições que estão ajudando a eliminar a pobreza, a encontrar a paz, né? Mas, infelizmente, o governo americano destruiu. A OMC hoje em dia precisa se refundar, como o próprio Lula disse, que a refundação da OMC, o fortalecimento da ONU. Então, o presidente, mais uma vez, está de parabéns. Eu quero aqui agradecer, né, ao pessoal, a equipe, né, que escreveu, a equipe multidisciplinar, que escreveu o discurso do presidente Lula. Foi perfeito, o Itamaraty mostrou competência e o brasileiro, né, acho que deve se sentir orgulhoso de ter um chefe de Estado com a competência do presidente Lula de enfrentar, né, de desafiar o presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo. Ele defendeu a questão de Israel, ele defendeu o Estado palestino, defendeu o fim do conflito. Enfim, ele foi preciso. Não condenou Israel da eliminação, né? Nós não queremos eliminar o Estado de Israel, mas nós queremos dar o direito aos palestinos de ter uma cidadania, de ter uma pátria, de ter um território, né? Assim como Israel hoje tem, está consolidado, não adianta a gente ficar contra Israel, porque quando a gente critica Israel hoje, não critica o Benjamin Netanyahu, que não é Israel. Não é o povo judeu. O povo judeu nós temos muito respeito por ele. Agora o que a gente tem que fazer é também respeitar o povo de Gaza. O povo palestino também precisa. O Hamas não é Gaza. O Hamas não são 2 milhões de palestinos que estão sendo obrigados a migrar de um lado para outro com fome, com miséria, com injustiça, morrendo de fome. O Hamas tem que ser eliminado. Com o Irã e tudo que financiou o Hamas tem que ser eliminado. Grupo terrorista tem que ser eliminado. Agora, acabar com o povo palestino, não. O povo palestino tem que ser respeitado. Criticou também o governo americano por negar, né, visto
de pessoas importantes, de autoridades internacionais que deviam estar na Assembleia da ONU. E muito bem, parabéns mais uma vez, né? Falou do chefe, como realmente ele mostrou que é um líder. O Lula hoje se consagra no líder mundial, não é mais um líder da América do Sul, não é mais um líder da América Latina. O Lula é um líder mundial, respeitado no mundo inteiro. Aqueles aplausos que ele teve, parece 3 ou 4 vezes que ele foi aplaudido, aquilo na ONU tem um significado, aquilo ali tem um recado, aquilo ali tem uma direção. Aqueles aplausos não são à toa, não é o aplauso por aplaudir, aquele aplauso tem um significado, como eu falei, tem uma direção e tem um acerto. Então, tanto é que no caminho o presidente dos Estados Unidos já reconheceu que o Lula é uma boa praça, que tem que começar e marcar a reunião para o ano que vem. Tomara que aconteça, tomara que se decida, que eu falarei disso ainda. O presidente, agora mudando de assunto, ainda dentro do contexto da ONU, nós temos o Estado palestino, né? O presidente da França, Emmanuel Macron, está se mostrando um líder muito importante na Europa, acho que é o que resta, que está indo para o fronte, desafiando, né, as autoridades. Ele criou ontem, junto com a Arábia Saudita, né, o reconhecimento do Estado palestino. Isso é muito importante. Né, o Brasil defende essa ideia há muitos anos, acho que desde 2010 que o Brasil tem essa defesa na ONU, da criação do Estado palestino. O Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal também concordaram com a opinião do líder francês. Acho que dos 192 ou 193 países inscritos na ONU, 140 já aderiram à criação do Estado palestino. Então fica na dependência de China, Rússia, Estados Unidos se a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido aceitou, a Inglaterra, que tem a França. Então são 2 votos, falta arrumar 5 votos no Conselho de Segurança da ONU, para não ter veto, né? Que infelizmente um veto destrói tudo, mas vamos lá. Então, esse é muito importante, como próprio no discurso de Lula, né? O Lula defendeu o Estado palestino, defendeu também o Estado de Israel. Então, mostrou o caminho do diálogo e fortalecimento do que a gente precisa é dar valor à ONU novamente, né? Para que a ONU possa ter o cenário, é o palco, é o foro ideal para se discutir os problemas e encontrar soluções. Não é ficar jogando bomba, matando gente, como está fazendo o Donald Trump. Pega um barco, afunda um barco nas águas territoriais da Venezuela e diz, não, eu matei porque são traficantes. Gente, isso não é. Cadê o julgamento? Cadê o direito de defesa? Cadê a democracia? Isso não é. Você não pode simplesmente pegar, detonar um barco ou um navio. Não, era o traficante de droga e tem que morrer. Mas não, eles têm direito de defesa. E se não for um equívoco? Aqueles barcos que o governo americano tá detonando nas águas da Venezuela. Será que eles são traficantes mesmo? Né? É preciso... Tem ali pelo menos um cabineiro, algum empregado ali que não é traficante. Ele está ali só para cumprir trabalho. Ele é empregado daquele navio, daquele barco, né? Então, realmente é uma injustiça. E o Lula pregou exatamente isso, o diálogo, no contexto internacional. E isso, o palco ideal é a ONU. Não, nada mais isso. Essa criação do Estado de Israel é muito importante, né? O governo do Brasil e dos Estados Unidos marcam reunião. O presidente Donald Trump saiu do roteiro, né, deixou de ler lá o prompt que ele lê e disse que tinha encontrado com o Lula em 39 segundos, tinha ficado admirado pela simpatia do presidente brasileiro, que tinha marcado uma reunião para a próxima semana. Tomara que essa reunião seja positiva, que ela ocorra e seja positiva, porque o Brasil não pode ficar refém, né, dessa tarifagem louca, dessa tarifação louca que o presidente dos Estados Unidos está impondo ao Brasil, né, a nós, né, claro que com a colaboração do traidor da pátria, que é o filho de Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tratando contra a gente. Mas essa reunião é muito importante, porque os Estados Unidos e o Brasil são países gigantes, são países importantes no mundo. Como o Lula falou, né, defendeu os blocos, né, os BRICS, né, o Mercosul, União Europeia, esse que tem que acontecer. Não é o individualismo do governo americano sair taxando todo mundo né, não existe. Né? Então o Lula defendeu o fortalecimento dessas organizações, que é fundamental. Então eu espero que o discurso do presidente Lula e do presidente Donald Trump
tragam esse efeito de reaproximar o Brasil para conversarem, chegar a um acordo, suspender, reduzir essas taxas, porque esse grande comércio, né, com o mundo está afetando com o Brasil e os Estados Unidos, está afetando de certa forma, essa taxação, de certa forma, está atrasando o próprio povo americano, que está com um café muito caro, né, enfim, não pode ser jogar 50% em cima de um produto. Fica inviável. Você, mesmo em dólar, uma moeda forte como o dólar, vai para o supermercado americano, o povo americano vai sofrer. O povo americano gosta de café, toma o nosso café e eles misturam lá, mas o café brasileiro é muito, muito conceituado lá. Então eles precisam de comprar nossa carne, nosso café, né? E vamos lá. E os empresários, o agronegócio americano está com problema, porque eles estão vendendo menos soja para a China, que a China deixou de comprar, exatamente por causa dessa taxação enorme. Então o governo americano precisa de modificar, precisa de olhar de outra forma, né? Como se concatenar de uma forma melhor no mundo, porque ninguém aceita mais esse imperialismo americano de eu faço o que eu quero porque eu quero fazer. Não é assim. Eu só negocio com quem eu gosto. Não é assim, né? Acho que precisa de negociar, que seja lá com quem for. Tem respeito? Vamos negociar, né? Agora, ontem eu estava ouvindo um jornalista da Globo News, e ele estava falando o seguinte, que tem nos Estados Unidos um problema, que o povo americano em Washington não conhece nada do Brasil. Isso é muito ruim, né? Essa é uma falha nossa, porque nós temos organizações do Itamaraty, nós temos adidos culturais, nós temos adidos militares, temos embaixadores, temos que botar embaixadores em Washington que trabalhem, que realmente façam papel de desenvolver o Brasil, de divulgar a cultura, a história, o comércio brasileiro. Não é simplesmente botar um embaixador decorativo nos Estados Unidos. Não adianta a gente ter o prédio mais caro do mundo, como nós temos na Embaixada da Itália, acho que é o prédio mais caro do mundo, o Brasil comprou. Nós temos um monumento na França, mas se não tiver um bom embaixador, né? Então, esse jornalista dizia que o povo americano conhece o Brasil como nós conhecemos, por exemplo, El Salvador. Ou seja, não conhecemos nada. E eles também não conhecem nada sobre o Brasil. Quando fala do Brasil, a Copa do Mundo, a Pelé, só sabe quem é Pelé. Mas isso não é um resultado. Falta de planejamento nosso. O governo brasileiro peca, não é só do presidente Lula, mas de todos os governantes que passaram pela história, não desenvolver a cultura, não divulgar o nosso projeto nos Estados Unidos. E trazer comércio, a Fiesp, gente, é um órgão fundamental, uma associação, uma autarquia, sei lá, não é autarquia não, desculpa. Uma associação, né, um sindicatão dos empresários, que podia ter interesse em comércio com os Estados Unidos muito maior do que nós temos, né? Então, realmente, é uma tristeza essa falta de conhecimento do povo americano sobre o Brasil. Mas esperamos, né, que agora, com essa próxima reunião, seja amenizado essa taxação, se não é eliminada, que pelo menos ele diminua, né? E que o filho de Jair Bolsonaro seja caçado. Vamos lá. Hugo Mota, ele vive mais na Faria Lima do que em Brasília. Ele defende os banqueiros, não defende o povo. Ele, infelizmente, né, gente, ele deu uma declaração dizendo que não aguenta as pautas tóxicas da Câmara. É ele que vota, ele não tem negociação, né? Essa pauta da PEC da blindagem ou da bandidagem, a anistia, era um discurso que ele podia ter abortado. Cabia a ele imediatamente dizer, eu não quero discutir esse assunto. Mas não, ele botou em pauta, agora assuma. Ele foi um abacaxi para o Senado, que é preciso que o Davi Alcolumbre lá, retire. Porque essa pauta da bandidagem, gente, isso é uma ofensa. É um problema gravíssimo. Porque o Brasil fecha os olhos para a violência, para o crime organizado.
Eu estava vendo que hoje uma crônica no Estadão, acho que é do Godoy, que é um grande jornalista, ele falando assim, em 1999, esse delegado que mataram essa semana, umas 2 semanas em São Paulo, estão procurando as razões e os criminosos, mataram em via pública, né? Com mais de 20 tiros, 30 tiros, sei lá, prendeu o maior traficante, o maior, vamos dizer, o chefe do crime organizado no Brasil, que é o Marcola, que todo mundo sabe. 1999. Agora é que ele veio se vingar, mataram esse delegado, né, esse crime organizado, que já está confirmado, não estou falando besteira, porque o governo, o secretário de Segurança de São Paulo disse que esse crime tem ligação com o crime organizado. E se essa PEC da blindagem passar, o que vai acontecer? O crime organizado vai para a Câmara, vai para o Senado, porque lá ele não vai ser processado. Ele vai continuar cometendo crime, mas ele não pode ser investigado, ele não pode ter, a polícia não pode entrar no gabinete para agariar provas. Quer dizer, só será processado se for autorizado pela Câmara em voto secreto. Você vê que proteção, né? É trazer os bandidos para o poder. O governo, todos os governos, do municipal ao federal, precisam de ter uma preocupação, uma vigilância permanente contra o crime organizado, para não deixar que o crime organizado se infiltre no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo. Mas isso não está sendo feito, lamentavelmente. Agora, criar essa PEC da blindagem, gente, é chamar o crime organizado para dentro do Congresso Nacional. Isso é uma vergonha. Você vê no Rio de Janeiro, prenderam um deputado, ele está preso, só está preso porque não tem essa PEC. Fazendo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fazendo contato, mostrando filme, traficando arma, vendendo drogas. Ah, Antônio, você... Não, é a imprensa que divulga. Eu estou falando que a imprensa divulga. Tá? Então, nós não podemos aceitar que essa PEC, né, da bandidagem, ou PEC da blindagem, passe. Porque se passar, é o fim do mundo, é o fim do Brasil, é o crime organizado, ele vai se proteger. Eu vi aquele Nicolas Ferreira, não, mas nós vamos autorizar, vamos não. Até 2001, acho que foi a emenda 35, se eu não me engano, 2001, que mudou o artigo 53 da Constituição, né? Dos 300 crimes dos deputados, só um foi autorizado a ser processado. Você imagina que cobertura não tem. É o melhor lugar para esconder-se. Não adianta fugir da polícia, que a polícia uma hora acha, mas vá para o Congresso Nacional, que a polícia sabe onde o ladrão está, mas não pode fazer nada, porque ele está protegido pela lei. Qualquer coisa eu corro. Você vê a questão... porque eu vou mostrar... Não, cadê? Ah, não posso. Tem um caso que ele está sendo suporte para meu vídeo agora. É do direito constitucional de Pedro Lenza. E lá, quando ele trata do Poder Executivo, ele tem um caminho que fez um deputado para não ser processado. Ele foi denunciado em 2004, 2005, por compra de votos. Aí ele ficou como suplente de deputado federal, assumiu. Aí o crime que estava na Justiça Comum foi para a Justiça Eleitoral, que da Justiça Eleitoral foi para o STF. Aí ele renuncia o mandato de parlamentar, de deputado federal, se candidata a prefeito, ganha, aí o processo sai do STF, volta para a Justiça Comum. A Justiça Comum diz que não é competente, sim a Justiça... Aí volta para a Justiça... Esse prefeito, deputado e prefeito nunca foi processado. Por quê? Porque ele ficou nesse jogo político, indo vai e volta. Se fosse na atual conjuntura de hoje, ele já seria processado. Porque tem uma decisão do STF que diz o seguinte: mesmo que o deputado renuncie, mesmo que termine o mandato, se os crimes que ele cometeu foi como parlamentar, ele continua sendo processado. Isso é uma decisão do STF. O STF não criou isso para prejudicar ninguém, não. É para fazer justiça.
Tem um caso do ex-governador, que eu sou fã dele, Ronaldo Cunha Lima, um grande poeta, deixou uma geração de políticos na Paraíba, tenho um profundo respeito pela família Cunha Lima, mas ele deu um tiro no Tarcísio Buriti, aí ele foi para o STJ, do STJ, que era o foro ideal para ele foi deputado federal, foi senador, aí faltando 6 dias para o julgamento do processo, ele renuncia, aí volta o processo para a justiça de João Pessoa. Quer dizer, ele cometeu um crime e não foi punido. Essa lei agora é que está criando isso, voltando isso. E nós não queremos. Nós queremos que o deputado, o presidente da República, cometa o crime e seja punido, porque ele não é melhor do que ninguém. Ah, vamos anistiar. Não, gente, anistiar por que anistiar Jair Bolsonaro se Jair Bolsonaro é igual a mim, igual a você, igual a todo mundo? Jair Bolsonaro só é ex-presidente da República, que nós demos esse mandato a ele erradamente, que ele não mereceu, ele não foi digno, porque se ele cometeu o crime, ele sabia os crimes que estava cometendo. Jair Bolsonaro não é um inocente, ele sabia cada passo que deu. Então agora não é. Foi processado, condenado a 27 anos, que cumpra. Da mesma forma, todos aqueles que cometeram, claro que pode ser que tenha uma injustiça ou duas, lá daqueles que quebraram, mas eles foram para lá, gente, eles sabiam o que estava fazendo. Ninguém foi para a frente dos quartéis pedir golpe de Estado sem saber o que estava fazendo. Eles tinham consciência de que estavam fazendo uma coisa ilegal. Você não pode pedir golpe de Estado, a eleição se ganha no voto, a eleição se ganha na urna. Então, tanto a PEC da anistia quanto essa PEC da bandidagem ou da blindagem tem que ser abortada, ela não pode prosseguir, porque o Brasil precisa de justiça. E se nós deixarmos essa PEC da blindagem, de proteger, autorizar o Supremo Tribunal Federal só processar um deputado ou um senador se tiver autorização, é abrir a porta para a bandidagem no Poder Legislativo. Nós temos que ter força, como teve agora, a Justiça permitiu que no Rio de Janeiro descobriu-se um parlamentar vinculado ao crime organizado e ele está preso. Se esse deputado tivesse nessa PEC da blindagem tivesse sido aprovada, ele já não seria. Ele continuaria como parlamentar, continuaria cometendo crime, porque ele não pode ser processado. Você acha que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ia autorizar a processar esse? Claro que não, em voto secreto. Se fosse um voto aberto, não tinha medo do eleitor, mas é voto secreto. Quem votou? 100% dos deputados do Rio de Janeiro ia absolver. Só 100% não, porque 99% porque ele não votaria. Então essa PEC da blindagem é uma proteção para deputados e senadores, tanto de vereador, tudo bem que vereador tem a sua especificidade lá na lei orgânica do município, mas de certa forma chama-se um princípio da simetria, o que vale para o deputado federal vale para o deputado estadual, e que vai valer também para o vereador. Apesar, como eu falei, a carta orgânica do município é diferente, a gente tem que falar sobre o mandato do vereador, ele tem proteção somente no município. Assim como o deputado estadual só tem a situação, ele só manda em Pernambuco. Agora, um deputado federal, ele é deputado federal nos 27 estados. Mas se a gente protegeu, autorizar que o deputado federal continue cometendo crime, não possa ser investigado, a gente também vai autorizar que um deputado estadual de Pernambuco, Paraíba, de Alagoas, vai continuar cometendo crime, continuando parlamentar, legislando. Você acha que um deputado que comete crime vai legislar a favor do pobre? Claro, não, vai legislar a favor dele. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Temos que dizer não à PEC da bandidagem, à PEC que aprova a anistia, a lei que quer anistiar Jair Bolsonaro. Não podemos aceitar isso. O povo brasileiro é um povo honesto, um povo que trabalhador, um povo guerreiro, um povo que passa fome, um povo que não tem justiça, um povo que não tem saúde, um povo que não tem educação, mas tem vergonha na cara e tem orgulho de ser brasileiro. Gente, olha, muito obrigado e até a próxima.